Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano, analista no time de research para a pessoa física aqui do Itaú BBA. E essa é mais uma edição do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado conteúdos complementares para o Instagram, para o Telegram e também para o YouTube, onde vai estar, inclusive, disponível a edição desse podcast em vídeo. Hoje a gente vai fazer uma discussão mais ampla sobre a Bolsa Brasileira, tentar projetar um pouco o andamento da Bolsa nesse segundo semestre. A ideia é entender as perspectivas para os diferentes setores da Bolsa, entender se o índice vai, de alguma maneira, romper de forma mais consistente a marca dos 120 mil pontos, como que o cenário econômico, tanto brasileiro como internacional, podem afetar os investimentos por aqui e, claro, deixar no final algumas recomendações, comentar algumas oportunidades de investimentos para quem olha bolsa. E para abordar todos esses temas aqui com a gente, hoje a gente conta com a participação do Roberto Reis, que é sócio e CIO na Merak Capital. E além do Reis, a gente vai ter também a participação da Thaís Porto, que é Head de Equity Sales aqui na corretora do Itaú BBA, e ela vai dividir comigo a moderação desse episódio e também comentar um pouquinho o reflexo desses temas todos que a gente vai falar nos fluxos de investimento e nos posicionamentos dos agentes de mercado. Reis, Thaís, tudo bem? Bem-vindos. Tudo bem, super prazer estar aqui com vocês. Eu sempre escuto aqui o Itaú Views, sempre gosto de participar, então é uma honra estar aqui. E além de duas feras aqui do mercado, que já conheço há muito tempo, então obrigado pelo convite e um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Reis, obrigada a todos que estão nos ouvindo. Para a gente é um prazer tê-lo aqui em mais uma edição do Itaú Views. Bacana, acho que o prazer é dos nossos ouvintes aqui, meu, de falar com vocês e vamos nessa que tem bastante coisa para a gente falar. E para começar, Reis, eu queria propor uma rápida retrospectiva aqui do primeiro semestre. A gente começou o ano com a Bolsa enfrentando uma certa turbulência, o que até é esperado, até acomodação quando a gente vê trocas de governo. A gente viu alguns eventos aí de crédito privado que também balançaram esse cenário. Em março a gente perdeu o suporte dos 100 mil pontos, mas em maio e junho a gente já viu uma forte valorização, um rally importante aí da Bolsa. A gente viu uma acomodação também da agenda político-econômica do país. E agora a gente está na expectativa aí do início do ciclo de corte de juros por aqui. Como que você avalia esses primeiros 6 meses, da Bolsa Brasileira, e que mensagens você acha que esses primeiros meses deixam para ajudar a gente a projetar o segundo semestre? De fato, o ano começou bem diferente do que o primeiro semestre terminou, né? Se a gente lembrar, né, primeiro teve a troca de governo, como você pontuou bem, né, e aí obviamente teve um pouco de adequação do mercado, o que seria o novo governo. E historicamente no Brasil, né, assim, sempre que tem trocas de governo, né, a gente tem muito ruído, né? A gente teve isso também no governo Bolsonaro, assim, eu lembro que ele, na época, falava algumas coisas em relação à Petrobras, que depois vinha o ministro Paulo Guedes e desmentia, não é bem assim, tal. E o mesmo aconteceu no governo Lula, né? Então a gente teve, primeiro, desde a escolha do ministro da Fazenda, né, que era o Haddad. Em teoria, no final do ano passado, não era um nome que o mercado cogitava para essa cadeira. Então, primeiro veio essa notícia, um pouco da digestão e reação do mercado e aceitação do mercado para esse nome. Logo depois teve um embate grande aí do Lula e de alguns outros membros importantes do PT contra o Banco Central, né, mais dito contra o próprio Roberto Campos, né, assim, sugerindo um corte de juros, e assim teve um pouco de aumento da temperatura, vamos dizer assim, entre os dois poderes, né, que o mercado teve que digerir isso daí. E também naquela época não estava muito claro o que seria a política fiscal do novo governo. Tinha uma incerteza muito grande e, obviamente, com essa incerteza muito grande, criava uma outra incerteza maior, era de quando que os juros iam poder cair e quanto que ia poder cair. Então, o primeiro trimestre eu acho que foi marcado um pouco pela essa turbulência. E lá fora
também o primeiro trimestre foi um pouco complicado. Assim, eu me lembro que em fevereiro desse ano, eu e um outro sócio meu, Stefan, a gente foi para Nova York fazer um roadshow e estava todo mundo, assim, os americanos, muito pessimistas com a economia americana, né? Assim, todo mundo falando, poxa, o S&P vai cair, tem que cair bastante. Né? Os Estados Unidos estava vivendo aquele momento de dúvida se seria uma economia americana ia ter um pouso suave, né? Ou um hard landing, como se fala, que é um pouso mais, uma recessão, vamos dizer assim, da economia americana. Então estava todo mundo muito pessimista. Assim, eu lembro que várias casas falando de S&P abaixo de 3.500, 3.200 pontos, né? Todo mundo indo para os juros, aqui e lá, né? Por motivos totalmente diferentes, né? E o que a gente viu é que a partir do segundo trimestre, tanto lá fora a Bolsa reagiu muito bem e de uma forma surpreendente para o mercado, e hoje o S&P sobe no acumulado do ano aí mais de 20%, e aqui no Brasil, mais ou menos no mesmo motivo, óbvio que impactado pelo cenário externo, mas também pelo cenário interno, né? Que a gente começou a ter aqui no Brasil uma visibilidade melhor do fiscal, uma visibilidade, consequentemente, de quando a gente vai ver o começo do corte de juros, né? E tirando também esse bom ponto que você falou, que foram os eventos de crédito aqui no Brasil, né? Então a gente teve mais explicitamente a lojas americanas, que acabou gerando várias turbulências nesse mundo de crédito que impacta também as empresas listadas na Bolsa de forma geral. Então eu acho que foi um semestre aí que dá para dividir aí de um trimestre de pessimismo e de preocupação, cautela muito grande, e um outro trimestre aí de recuperação, né? Eu até cogitei usar a palavra euforia, mas a gente está longe de ter uma euforia, né? Então foi o começo de uma recuperação que nos possibilitou aí buscar esses 120 mil pontos, né? E agora com um horizonte, acho que bem mais claro, pelo menos a partir de agora, porque para o que deve ser o segundo semestre no Brasil, pelo menos. Reis, até tem uma pergunta aqui para você. Além da agenda doméstica, né, que o Marcelo comentou, o Brasil tem se destacado diante dos investidores quando comparado a outros peers emergentes. Na sua opinião, quais são os destaques, os diferenciais da Bolsa brasileira quando comparado a outros mercados emergentes, e quais devem ser os pontos de atenção aqui para os investidores? É um bom ponto. A gente até no final do primeiro, na verdade no começo do segundo trimestre desse ano, a gente montou uma posição nos fundos que está dando muito certo, que foi uma compra de AWZ, né, que é a Bolsa Brasileira em dólares, né, e uma venda no mesmo tamanho de Bolsa Mexicana em dólares também. E esse trade tem dado bem certo. Aí a gente fez quase 10% que esse trade andou Brasil contra México em dólares nesse segundo trimestre, né? Eu acho que, bom, primeiro que teve, né, da nossa parte aqui toda essa questão que eu falei dos ruídos, etc, etc, mas eu acho que talvez o mais importante é que a gente viu uma acomodação da inflação aqui no Brasil de forma mais consolidada, né? Então a gente hoje tem uma clareza maior do corte de juros no Brasil. 2, como estava todo mundo muito pessimista com a Bolsa, com a troca de governo, com os juros, né? Assim, todos os investidores, de forma geral, estavam se escondendo na renda fixa, nas LCIs, LCAs, CRA, CDBs e outros tipos de investimento em renda fixa, com toda razão. Porque, obviamente, esses juros que a gente está vivendo no Brasil aí de quase 14%, ele é super convidativo para você ficar quieto na renda fixa, né? E eu acho que, de certa forma, o fluxo de bolsa de Brasil, de pessoa física, de investidores, acabou saindo totalmente de renda variável, né? E isso a gente vê por diferentes métricas, né? Então, assim, a bolsa hoje, ela é uma bolsa tecnicamente muito leve, assim, quase ninguém tem. Então, a gente começou a ver algumas pesquisas de pessoas físicas hoje no mercado e está todo mundo assim, a pergunta hoje é assim, quando eu vou voltar a aumentar a bolsa? E não mais quando eu volto a vender bolsa, né? Acho que a redução já foi feita e provavelmente a segunda movimento que a gente deve ver na bolsa agora deve ser um aumento de alocação em renda variável. Então, era uma bolsa que estava preterida tanto por brasileiros, tanto por estrangeiros, que estava todo mundo, opa, deixa eu entender direito o que está acontecendo nesse mercado. Diferente de outras regiões, outros emergentes que já estavam indo, não sei se talvez a palavra estava indo bem, mas assim, estava indo bem melhor do que o Brasil. Então, de fato, a gente fez esse catch-up e provavelmente a gente deve continuar se destacando.
Importante dizer também que há cerca de um mês atrás, né, houve uma revisão de PIB do Brasil muito forte. Então a gente estava falando, putz, PIB esse ano ia ser algo em torno de 1,5, alguma coisa assim, e de repente todo mundo olhou e falou assim, opa, muito puxado pelo agro, né? Mas opa, o Brasil deve crescer aí 2,5 esse ano. Então você teve uma revisão de PIB muito forte. E o investidor estrangeiro, quando ele olha de forma geral a bolsa, assim, a primeira métrica que ele olha é quem cresce mais, ou quem vai ter delta de crescimento, né? Quem vai ter revisões para cima de PIB. Assim, né? Dinheiro procura crescimento. Então, ao a gente revisar que o nosso PIB não vai ser 1,5, vai ser 2,5, isso de repente é um alarme que toca em todos os investidores do mundo e fala, poxa, essa geografia aqui está bem, essa geografia está crescendo mais, e a gente volta a entrar no holofote de crescimento. E, né, como eu falei, dinheiro procura isso, então a gente volta a receber e chamar a atenção de fluxos de investidores estrangeiros, né? E isso sem falar que, né, nós estamos em agosto aqui, provavelmente o Copom deve começar a cortar juros aí daqui a 10 dias, daqui a 2 semanas mais ou menos, né? Se não for agora em agosto, vai ser em setembro. Eu acho que para a Bolsa também não tem muito esse preciosismo de ser um mês ou outro, mas a gente vai entrar num outro fluxo agora, né? Numa outra dinâmica de mercado, né? Que é os juros voltam a cair e isso começa a beneficiar as empresas, principalmente as empresas que são mais ligadas à economia doméstica. Então, quando a gente coloca isso tudo junto, né? A alocação muito baixa em bolsa, pelos motivos corretos, talvez, né? Acho que era muito difícil sair do CDI. Então, assim, a bolsa era um ativo preterido. A revisão de crescimento de Brasil para cima, diminuição dos ruídos do governo federal de uma forma geral, né? Assim, melhora da comunicação com o mercado e possibilidade de queda de juros, o impacto que isso tem no lucro das empresas, né? A gente fez quase que um shift de 180 graus, né? Literalmente da água para o vinho. Então, esse movimento, eu acho que ele está apenas começando. Então, eu sinceramente, eu estou num momento bem otimista. Eu acho que a gente pode ter aí provavelmente mais uns 12 meses ou um ano de um mercado melhor, assim, bem melhor, provavelmente a Bolsa performando melhor do que o CDI, melhor do que a renda fixa e voltando a talvez um ponto de equilíbrio melhor para os investidores. Perfeito. Eu queria aproveitar o gancho desses comentários do Reis, Thaís, e te perguntar como você tem visto na corretora o interesse desses investidores por Brasil, como isso tem se refletido nos fluxos e também tentando dividir esses investidores por categoria, né? Comparando aí hedge funds com real money, como você tem mensurado aí o interesse do gringo por Brasil? Acho que o Reis colocou muito bem que, de fato, o gringo estava mais negativo e entrou o ano muito negativo, mas eu diria que a grande virada, coincidentemente ou não, foi a nossa conferência, a CEO Conference do Itaú em Nova York, em meados de maio. Ali, de fato, a gente brinca aqui que a gente ali fez o bottom, né? E naquele momento o gringo já estava com uma cabeça muito mais construtiva e positiva para o Brasil, até mais do que os próprios investidores locais que participam dessa conferência também. A gente via um bom humor dos gringos versus os locais importante naquele momento. E dali realmente tiveram diversas conversas com diversas empresas que estavam lá, né? Lembrando que a gente teve mais de 120 empresas brasileiras participando da conferência. E naquele momento, dali em diante, diversos investidores montaram posições relevantes em várias empresas e realmente foram muito felizes nos investimentos, porque a Bolsa deu uma raliada forte nesse período e os gringos capturaram isso até mais do que os locais. Tentando traduzir para números, a gente teve uma entrada entre junho e julho, então bem nesse horizonte que eu comentei, de 13 bilhões de reais, foi o fluxo de gringo para Brasil, né? Se a gente olha isso, mercado primário e secundário, né? Tanto na compra e venda dos ativos já listados, como nas ofertas de ações que nós tivemos desde o início do ano até agora. 12 ofertas, né, 12 follow-ons, nós não tivemos nenhum IPO este ano ainda, 12 follow-ons, sendo que desses 12 follow-ons, a média de alocação de gringo nessas ofertas foi de 40%, tá? Então, realmente é um número que chama a nossa atenção, ele é maior do que a média histórica recente, o que mostra o apetite de gringo para o Brasil. E eu concordo com o Reis, esse número e esse positivismo do gringo deve continuar. Quando a gente separa
hedge funds de long onlys, aqui na casa a gente teve um destaque maior para long onlys, então o nosso fluxo de gringo na corretora do Itaú foi mais de investidores long only, mas é sabido que os hedge funds são muito ativos no mercado brasileiro, entram e saem, até pelo perfil deles do giro, eles acabam sendo muito ativos, tá? Mas aqui na casa a gente teve um destaque maior para um fluxo de estrangeiro long only. Nas ofertas, se eu puder só para finalizar, a gente teve os hedge funds que participam né, das ofertas, eles são até importantes para a dinâmica desses livros, mas em todas elas nós tivemos pelo menos a participação de um gringo long only montando posição nas respectivas histórias. Então, eu acho que isso é um sinal muito positivo de que o Brasil entrou na rota, está no radar desses investidores gringos, tanto os long onlys quanto os hedge funds, e eu acho que isso veio para ficar. A tendência, de fato, é que esse fluxo seja cada vez mais positivo e a gente tem uma perspectiva de que o gringo vai olhar cada vez mais Brasil de perto, com essa dinâmica e com essa janela de corte de juros que a gente entra, quer seja em agosto, quer seja em setembro, acho que vai ser muito positivo também para o gringo tá participando mais aqui do Brasil. Não, legal, e até esse corte que você comentou que a gente viu aqui na casa mostra um pouco esse comprometimento, essa aposta em Brasil mais duradoura, né? Se a gente tivesse visto mais hedge funds, poderia talvez ser um sinal de algo mais oportunístico ali, mas interessante ouvir isso de você, Thaís, que assim é uma demonstração aí mais clara que o gringo está com um horizonte mais de médio e longo prazo. E interessante também, eu estava escutando você falar que hoje de manhã eu estava olhando as performances da indústria de fundos aqui no Brasil, né? E tradicionalmente os fundos macro, né, os multimercados macro, que são ganhadores de dinheiro aqui no Brasil sempre, né? Eles não estão numa janela muito, de forma geral, o que eu estou falando, eles não estão numa janela muito vencedora. Eles têm vários grandes nomes que performam muito bem, consistentes, etc., estão abaixo do CDI, que mostra que talvez eles não enxergaram, em detrimento dos fundos long only, talvez eles não enxergaram, talvez, ou não capturaram essa melhora de humor de Brasil. E agora talvez vão ter que correr um pouco atrás. Do prejuízo, exatamente. O Reis, a gente tem visto uma certa acomodação da Bolsa aí nos patamares de 120 mil pontos. Na sua opinião, essa temporada de resultados, que se inicia muito em breve, ela deve, de fato, trazer surpresas negativas ou positivas? Ou você está mais aí com a cabeça de que ela não deve fazer tanto preço? Essa é uma ótima pergunta, assim. Eu acho que talvez até a Bolsa, como você colocou, está meio de lado, aí meio estabilizada ali nos 120 mil pontos, talvez aguardando um pouco essa dúvida aí, o que vai ser, né? O que a gente sabe, de maneira geral, é que os resultados das empresas ainda não vai mostrar grandes melhoras significativas. Pelo contrário, assim, provavelmente ainda é um trimestre difícil para as empresas que são ligadas à economia doméstica, né? Então, assim, porque na prática, a gente está falando que os juros vai cair, mas os juros ainda não caiu. A gente está falando que com a queda de juros, a gente vai ver uma inadimplência provavelmente melhor, mas a inadimplência, de fato, ela ainda não melhorou. E por aí vai, né? Então, assim, como a Selic, o CDI ainda está muito alto, o resultado financeiro das empresas ainda vai machucar bastante, né? Então, a Bolsa, como ela sempre antecipa aí os movimentos macro, né? Então, a gente já teve uma certa antecipação, né? Saímos aí, como você bem colocou, de 100 mil para 120 mil pontos, por volta de 120 mil pontos, né? Mas é uma antecipação ao que a gente deve vir no futuro. Então, provavelmente essa safra agora ela ainda vai ser vista como uma safra de resultados ruins, mas com um gostinho de tipo, talvez o pior ficou para trás. Talvez daqui para frente a gente vai estar vendo um ponto de inflexão de resultados operacionais das empresas e a gente vai falar assim, poxa, eu acho que a gente está literalmente, talvez, pelo menos a nossa expectativa lá, que esse resultado agora do segundo trimestre seja o fim do túnel, assim, vai marcar provavelmente o pior momento de resultado operacional e financeiro das empresas. Daqui para frente a gente deve ter uma melhora. Acho que é difícil entender, talvez, se o mercado vai corrigir muito ou pouco, mas
a gente não está com uma cabeça de ficar mais leve nos fundos por causa desse resultado, não. Pelo contrário, a gente está bem comprado e a nossa cabeça é se por alguma maneira o mercado interpretar, o resultado dessa empresa ou daquela que a gente gosta foi ruim e as ações caírem, a gente vai usar essa queda provavelmente para voltar a adicionar risco. Então eu não acho que talvez a Bolsa deva sofrer bastante ou sofrer de uma forma significativa, porque, como eu falei, muita gente ficou de fora, ainda não pegou essa melhora de humor e está todo mundo muito esperando, poxa, deixa eu ver se eu vou ter uma janela de possibilidades, uma janela de entrada novamente na Bolsa para entrar. Mas, obviamente, né, assim, a gente não tem essa pretensão de ter bola de cristal, mas a nossa cabeça na Merak é de usar qualquer fraqueza no mercado aí nos próximos dias para adicionar mais risco nos portfólios e voltar a ficar mais alocado ainda, usando preços melhores para entrar nas posições. Então a gente continua otimista, entendendo que talvez essa safra de resultados agora é meio olhar no retrovisor, olhar o que ficou de ruim no passado e daqui para frente o cenário deve continuar melhorando, né? A queda de juros, ela tem, assim, você pode olhar ela no resultado das empresas, você pode olhar de duas formas, né? Assim, uma é a queda de juros, o impacto financeiro na dívida das empresas. Isso é muito fácil de calcular, as empresas estão em endividamento, então, obviamente, com o Selic aí próximo de 14%, você vai lá, faz uma conta matemática simples e fala assim, ela vai ter uma despesa financeira nesse trimestre de tanto. Mas tem uma outra conta que é mais difícil da gente fazer, que é, que não passa pelo resultado financeiro, que passa, na verdade, pela receita operacional dessas empresas. Os juros caindo, as pessoas tendem a consumir mais, a parcela que cabe no bolso da população ela é maior, a confiança do consumidor aumenta, a inadimplência melhora, então as pessoas físicas têm acesso a mais crédito. E todo esse operacional que vai passando, todo esse novo fluxo, isso é muito mais sensível e muito mais difícil do analista calcular, porque é um exercício muito mais complexo. E isso, ao longo do tempo, deve se tornar muito importante nas empresas, ou seja, a melhora operacional, a melhora da receita das empresas, com base num CDI, né, numa taxa Selic mais favorável. Então isso eu acho que ainda essa conta não está feita no mercado e a gente ainda vai passar por essa melhora nos balanços das empresas, seja na parte financeira, que é mais tranquilo de calcular, como na parte da receita, que eu acho que é um pouco mais complexa e que eu acho que tende a surpreender e animar ainda mais o mercado olhando para frente. Perfeito. Um outro tema que eu queria abordar, Reise, que talvez seja a principal pauta doméstica aqui na agenda econômica, política, é a reforma tributária, que tem avançado, mas que ainda deixa algumas dúvidas em relação aos impactos para as principais empresas listadas, os principais setores. Queria entender como você avalia esses impactos com base no que a gente já tem de informação e como você projeta também o andamento de outras discussões tributárias, como um eventual fim do JCP ou evolução aí das discussões para taxação de dividendos, por exemplo. Tá. Bom, a reforma tributária, né, quando a gente conseguiu analisar um pouco melhor, né, a gente vê que ela é mais benéfica, bem resumidamente, né, ela é mais benéfica para a indústria e empresa, em o segmento de industrial, assim, de forma geral, ele é mais beneficiado em detrimento das empresas de serviço, construção civil e outros temas correlatos, né? Então, talvez quando a gente analisa, você vai ver que a parte de serviços e a parte de construção civil, que é bem pesada em serviços, mão de obra, etc., ela é mais penalizada. E o pessoal ali, os segmentos de industriais, eles são mais beneficiados de forma geral. Agora, a reforma, ela, apesar de tudo, ela ainda não está fechada, né? Porque ela ainda vai tramitar agora no Senado e é provável que a gente tenha algumas mudanças do que foi passado na Câmara. Acho que talvez, pelo menos no nosso entendimento, a grande crítica que a gente teve na reforma é que ela foi uma reforma que teve várias exceções, né? Então, assim, desde, por exemplo, isenção a questões de itens de cesta básica, por exemplo, que eu não sei se de fato isso vai conseguir chegar na ponta final, mas assim, óbvio que ao longo do tempo ela foi desidratando e o governo foi abrindo várias exceções, então ela tornou uma reforma muito complexa até no ponto da gente conseguir entender de fato
qual que é o resultado final dessa reforma, né? E assim, obviamente, quando a gente pensa em uma reforma desse tipo, né, uma reforma tributária, assim, o objetivo final dela, o que é? Assim, melhorar o PIB potencial do país, né? Assim, o PIB potencial nosso tem sido estagnado há muito tempo, aí, abaixo de 2%, né, sei lá, em torno de 1,5%, 1%. Então, uma ideia de ter uma reforma tributária bem feita era melhorar esse nosso PIB potencial. E, obviamente, ao melhorar o PIB potencial, você também teria uma melhor arrecadação para o governo e uma visibilidade do nosso déficit fiscal futuro melhor. Então, assim, é um efeito meio Tostines que vai construindo positivamente em várias frentes, né? Vamos ver se de fato a gente vai conseguir desamarrar essa âncora que a gente tem no nosso PIB potencial, que já está aí, puxa, sei lá, vou falar aqui sem medo de errar, mais de uma década que a gente está meio estagnado ali, né? Obviamente, ao longo do tempo tem crise, aí um ano o nosso PIB é muito pior, aí no ano seguinte a gente recupera o que a gente perdeu no ano passado, mas se a gente olhar a evolução, o PIB potencial brasileiro tem sido abaixo de 2 há muito tempo. E a gente precisa destravar isso daí, né? Poxa, mesmo países não emergentes, né, Estados Unidos, assim, tem crescido bem acima de 1,5%, 2% há muito tempo. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa, de fato, melhorar para a gente, de fato, ter uma prosperidade como país bem melhor do que agora. Mas, assim, bem ou mal, acho que foi bom para o mercado, passou, viramos a página dessa reforma tributária, com alguns setores melhores colocados que outros, mas eu ainda estou aguardando para ver o resultado final aí, uma vez que o Senado conseguir chancelar e a gente conseguir fazer um pouquinho mais de contas do impacto real dessa reforma e da possibilidade de uma melhora de PIB potencial para o nosso país. Reis, você tem um target para o Ibovespa no final do ano e você acredita que essa é a melhor forma, de fato, para o investidor acompanhar, ou fazer um exercício de stock picking seria mais recomendado nesse momento? Tá. Olha, Thais, sinceramente, a gente não calcula targets de final de ano para aqui 12 meses de Ibovespa lá na Merac, não. O que a gente sempre olha e discute muito é assim, poxa, eu tenho mais a ganhar na renda variável, na bolsa ou nas empresas que a gente investe em relação ao CDI, que é o custo de capital de todo mundo como brasileiro, né? Ou não, assim, a gente é muito parecido ou é pior eventualmente, né? Então a gente sempre olha muito contra o custo de capital, se vale a pena tomar o risco da renda variável, né? Obviamente você não pode empatar, você tem que ganhar mais do que a renda fixa, para valer, correr esse risco, né? Vamos dizer assim. E nesse momento a gente está bem confiante que o investimento em renda variável ele vai ou deve, né, render muito mais do que a renda fixa, olhando 6 meses à frente ou 1 ano à frente. Para não deixar assim sem resposta, né, para os nossos ouvintes, né, assim, uma outra forma talvez bem simplista de fazer essa conta é olhar o preço-lucro das empresas na bolsa, né? Então, se a gente olhar hoje, tem várias formas de olhar o preço-lucro, tem gente que tira Petro e Vale da conta para facilitar, assim, mas sendo bem simplista, a gente está mais ou menos uns 20% abaixo o preço-lucro das empresas da bolsa do que a nossa média histórica. Então eu falei assim, só se a gente voltar, o nosso mercado voltar para a média histórica de preço-lucro, a gente estaria falando de 20% de alta. A gente está aí em torno de 120 mil pontos, aí a bolsa, né, um pouco mais, pouco menos, a gente estaria falando aí do Ibovespa em 145 mil pontos. Pensando em 12 meses, ou quando, nem sei se é 12 meses, é quando a gente fizer esse catch-up de múltiplo para a volta da média histórica, né? E aí outro ponto, né, assim, o mercado de renda variável, ele sempre exagera, né? Então, uma vez que a gente voltar para a média, muito provavelmente a gente vai começar a ser negociado acima da média. Então, assim, quando sobe a gente sempre vê um exagero e quando cai a gente também sempre vê um exagero, porque a gente também vê os extremos sempre acontecem no nosso mercado, né? Então, isso nos deixa muito confortável de falar, olha, a bolsa está barata, sob várias métricas que a gente olhar. Então, vale a pena nesse momento estar saindo da renda fixa para a renda variável? Na nossa opinião, sem dúvida nenhuma. E eu acho que esse movimento tende a aumentar na medida que a renda fixa começar a pagar cada vez menos por causa do corte de juros e a gente voltar a ter uma migração mais normal de renda fixa para renda variável, né? Lembrando que na realização da bolsa, você teve, óbvio, o impacto que a gente estava vendo, o juros subiu, vai impactar o lucro, as vendas das empresas, mas você tem um impacto técnico muito grande que foi todos os investidores reduzindo bolsa
vendendo à força as ações para comprar renda fixa. Então isso também forçou o preço da Bolsa muito mais abaixo do que a gente entendia naquele momento que seria a conta matemática justa. Então está na hora desse movimento, se a gente tiver certo, de voltar. Mas só falando assim, a gente não tenta calcular e a gente não trabalha muito, o target do Ibovespa nossa é 140 ou 145, porque na prática depende de muita coisa, né? Igual esse exercício de câmbio, né? A gente vê todo mundo, o câmbio no final do ano é 5,15, 5 e assim, na prática vai ser qualquer número menos aquele, porque são muitas variáveis, né? Assim, não é uma conta simples de se fazer, são muitas variáveis na mesa que, inclusive expectativa, né? Como é que a gente calibra a expectativa, né? É uma coisa muito difícil de ser calibrada. Mas a gente está bastante otimista assim, com essa possibilidade de melhora daqui para frente. Perfeito. Você transpareceu muitas vezes como vocês na casa tão otimistas com bolsa, até comentou que, uma eventual queda abriria a janela para vocês reforçarem algumas posições que vocês gostam. E para fechar, acho que seria legal comentar alguma ou algumas dessas histórias de destaque, de posições que vocês têm e ações que vocês olham com mais otimismo aí. Tá. Bom, como eu falei algumas vezes aqui, eu acho que o grande tema para a Bolsa que tem nos atraído é as empresas que a gente chama de domésticas, né, as empresas de economia brasileira, vamos dizer assim, cíclicas, né, ou seja, que são sensíveis e que têm uma volatilidade maior ao cenário macro, né? Então essas empresas sofreram muito e com a volta da queda de juros, provavelmente o consumo vai melhorar, a confiança do consumidor vai melhorar e a inadimplência também tende a melhorar. Então é esse tipo de empresa que está bem presente no nosso portfólio. Então seja empresas do setor financeiro, que sofreram muito, seja por inadimplência, ou seja por uma mudança do portfólio de investimento dos clientes, então a gente está bem comprado nessas empresas, então vale dizer que Itaú, próprio BTG, o próprio XP, que a gente entende que essas empresas vão ser beneficiadas desse novo ciclo que vai se abrir no Brasil. A gente tem também empresas do setor financeiro de crédito que sofreram muito com inadimplência. Então, por exemplo, o Banco Pan é um exemplo disso, uma empresa que a gente gosta bastante. Esse é um exemplo clássico, que o resultado do segundo TRI ainda vai ser provavelmente um resultado fraco, impactado por inadimplência, mas que tende ao longo do tempo a ter uma recuperação muito forte. E aí o segundo ponto é as empresas de consumo, propriamente ditas, né? Seja o varejo, seja o vestuário, seja construção civil, então desde os programas Minha Casa Minha Vida, como a MRV, seja a alta renda, como Cyrela, que é mais sensível a juros, e a própria inflação acomodando ajuda muito o fluxo de caixa dessas empresas. E empresas tradicionais, então lojas Renner, Grupo Soma, Track and Field, desculpem, essas empresas eu entendo que elas provavelmente vão ter um re-rating, né? Ou seja, elas vão negociar em múltiplos muito mais altos a partir de agora e apresentarem resultados operacionais crescentes e uma melhora no lucro de fato dessas empresas, né? Então a gente está muito animado. A gente ainda olha, obviamente, empresas de commodity, né? Assim, a própria Vale, eu acho que caiu muito, né? Teve essa janela pior de China agora, tendo números melhores, mas obviamente assim, a visibilidade de uma empresa de commodity aí já envolve questões externas, né? Muito mais difíceis da gente mensurar do que a janela que a gente está vendo bem clara agora, que são de empresas domésticas que tem um componente cíclico mais aguçado nos seus resultados. Então é isso que é o foco da empresa agora, é isso que a gente está, de fato, concentrando nossos esforços e buscando investimentos nesse tipo de empresa. Perfeito. Acho que a gente conseguiu cobrir bem a pauta de hoje, agora no final deixou algumas recomendações com o racional que o Reis explicou aqui. Eu queria, antes de terminar, agradecer novamente as participações da Thaís e do Roberto Reis aqui nesse episódio. Pô, super obrigado, é um prazer estar aqui e vamos torcer aí para que de fato as coisas aconteçam e que o Brasil volte a ter uma taxa de crescimento e uma taxa de juros aí mais condizente, vamos dizer assim, com todo o nosso potencial. Obrigada, Reis. Obrigada, Serrano. Obrigada a todos. Valeu.